Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a parte 4 da fotografia documental de rua. Hoje nós vamos tratar do silêncio das ruas. É um tema super bacana porque a gente viu até agora a questão dos movimentos, né? A cidade em movimento, a rua em movimento. E agora a gente vai observar como se dá a produção fotográfica documental, tendo como tema central o silêncio. O silêncio é um tema muito inquietante. Vou usar aqui uma palavra que vai ser estranha, mas é contraditória, né? Mas o silêncio é um tema muito inquietante para a fotografia. E, sob o meu ponto de vista, nós temos que aprimorar cada vez mais o silêncio, né? O silêncio que vem das ruas, o silêncio que está nas ruas. Esse silêncio, muitas vezes, é um silêncio forçado, né? É um silêncio que emana de sujeitos ou de situações que muitas vezes não podem expressar as suas necessidades, seus anseios, e por isso mesmo apresenta uma ausência de voz. Mas o silêncio também não quer dizer que algo não está sendo dito, né? O silêncio muitas vezes é um discurso também. Então nós temos que aprender isso e saber usar isso na nossa fotografia. Bom, o Robert Frank, que foi um dos pioneiros da fotografia de rua, um dos mais importantes fotógrafos humanistas também, documentais, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: quando as pessoas olham para as minhas fotos, quero que se sintam da maneira como se sentem quando querem ler um verso de um poema 2 vezes. Ou seja, Robert Frank quer que as pessoas olhem para as suas fotos e queiram ver novamente, e queiram degustar essa foto, e queiram sentir essa foto, e queiram ouvir também essa foto. A gente há tempos vem falando para vocês, né, para vocês alunos, que a fotografia precisa fugir dos padrões, ela precisa fugir da cópia, ela precisa fugir daquele tipo de fotografia mal intencionada a partir do momento em que não se cria, a partir do momento em que não se politiza e a partir do momento em que não se coloca intencionalidade alguma na fotografia. Então nós queremos que as nossas fotografias sejam boas, que elas sejam vistas, mas ao mesmo tempo a gente não se esforça para isso. E a questão do esforço aqui está em realmente produzir uma imagem fotográfica que faça as pessoas quererem rever sempre que for necessário. Algumas fotografias gritam muito alto. Elas vão chamar muito a atenção e vão criar um impacto imediato. O Yasuyoshi Shiba, ele ganhou o último WordPress Photo como foto do ano a partir dessa fotografia em que um garoto recita um poema em meio a uma multidão com celulares ligados, né? A luz toda que bate ali é um poema em nome da cidadania, em nome da pureza. E é uma fotografia muito forte, uma fotografia muito única, uma fotografia que pega muito pesado, né, a partir da humanidade. É um exemplo de uma fotografia que grita alto. Outro exemplo de uma fotografia que grita alto, Dai Kurokawa. Eu gosto muito de Dai Kurokawa, fotógrafo de rua, na verdade muito mais fotojornalista, né? Mas ele tem uma fotografia muito expressiva e ao mesmo tempo muito imediata. Ele hoje mora no Quênia e essa imagem é quando, no começo de 2019, um hotel no Quênia foi alvo de terroristas, né? Muitas pessoas morreram e aí ele conseguiu pegar essa saída de alguns reféns do hotel. Outra imagem importante do Ramon Espinosa, uma imagem do furacão Dorian, me engano, na Costa Rica,
Então você vê assim as pessoas caminhando numa situação de muito desespero, né? De tentar se salvar e tentar encontrar alguma coisa, né? A imagem borrada numa situação de drama também é essencialmente dramática. São imagens que efetivamente dizem muito, né? Gritam muito alto sempre quando são vistas, sempre quando são observadas. O Ole Scarfe, essa foto é sensacional, com Liverpool fazendo seu desfile como campeão da Europa, depois de ganhar a Champions League. É uma foto que foi feita pelo Ole Scarfe para a agência France Press. Uma fotografia que é ao mesmo tempo muito detonadora de emoções, né? Aquela taça, a taça orelhuda da Champions League, viajando para a multidão, sempre foi uma fotografia muito debatida nos meios acadêmicos e também nos meios esportivos. E você vê que é uma fotografia que tem uma cor muito interessante, muito bem colocada, né? Níveis muito bem colocados. Então, uma fotografia que demonstra toda a intensidade desse momento que foi a chegada do Liverpool, né, na comemoração da Champions League 2019. Outra fotografia, grita muito, não precisa explicar muita coisa e você percebe que ali tem muito movimento, né? Outras imagens, porém, gente, são muito silenciosas. Não menos barulhentas, porque o silêncio também é um tipo de som, quando eu falei para você. Também é um tipo de discurso, né? E na cidade, essa tranquilidade significa menos pessoas, mais espaço e mais tempo de reflexão, né? Então, embora as cidades sejam cheias de gente, fotografia é uma forma muito reflexiva de se trabalhar, né? Fotografias calmas são fotografias lentas. Você dá tempo para a fotografia porque ela tem profundidade. Movimentada e calma não são necessariamente antônimos, tá? Não são necessariamente contrários, mas vale a pena reconhecer como uma fotografia funciona. Embora as cidades estejam cheias de gente, a fotografia é uma forma reflexiva, então, e relaxante de buscar o silêncio no meio do barulho. Fotografias calmas são fotografias lentas. Você precisa dar tempo a elas para que toda a expressão contida apareça. Essa é uma frase do David Gibson no livro Manual do Fotógrafo de Rua, né? E acho que é uma frase que nos faz, na verdade, compreender bem essa questão da fotografia. Fotografias calmas são fotografias lentas. Ou seja, nós estamos ao mesmo tempo do acontecimento. Aquela tranquilidade, o silêncio, o tempo que você precisa dar para essa fotografia, para que toda a expressão que esteja contida nela apareça. Fotografias calmas são fotografias lentas. Imagens calmas, aliás, elas nos ensinam bem como funciona a própria fotografia, né? Eu gosto muito de ter essa percepção quando eu fotografo silêncio, né? Quando eu fotografo a tranquilidade. O observador ele precisa de tempo para compreender essa interpretação que foi sugerida pelo fotógrafo, né? Ele precisa de tempo. Ele precisa... Quando você tem uma fotografia que grita alto, como aquelas que eu mostrei agora há pouco, você tem uma apreensão muito mais rápida do espectador. Mas quando você oferece para ele uma fotografia mais tranquila, uma fotografia mais lenta, esse observador para também o seu tempo. É mais ou menos quando você chega numa livraria e você vai se deparar com centenas de títulos e capas à frente. O que será que há depois dessas capas? O que esses títulos sugerem? É assim quando um observador se depara com uma fotografia mais lenta, uma fotografia calma, uma fotografia em que o silêncio aparece. Essa foto aqui do David Gibson, uma foto que faz pensar muito isso, né? Uma fotografia que
coloca, né, a gente para dentro. Fotografias calmas acabam prestando-se, como a gente havia falado agora há pouco, como parecem capas de livros, né? E aí o espectador vai tentar entender a intenção do fotógrafo. O silêncio numa fotografia como essa evoca um estado de espírito, na verdade. Portanto, na verdade, esse estado de espírito é mais ou menos o que o espectador vai tentar decifrar na imagem fotográfica, né? Isso é muito bom para a gente poder fazer a pessoa parar. Eu gosto muito dessa série aqui, uma série que eu fiz para um sarau que aconteceu em Presidente Prudente e que seria o sarau, uma sequência de apresentações artísticas, e havia uma música chamada Algures da Cidade, que em outras palavras significam lugares da cidade, e ela seria apresentada, e minhas fotos, essas fotos que eu produzi, seriam então apresentadas ao mesmo tempo que a música ia surgindo. A música fala de uma pessoa que sai pela noite atrás de um lugar bom para se divertir, mas acaba vivenciando uma solidão muito grande ao sair à noite pela cidade e não encontrar praticamente ninguém, ou encontrar algumas poucas almas fazendo uma coisa ou outra. Aí quando você olha esse muro, né? Esse muro te dá uma solidão muito grande, né? Esse muro te dá aquele momento em que você está caminhando à noite sozinho, carros, motos passando, mas assim, você é quase ninguém nesse momento. Eu fui produzindo essas cenas em que retratavam assim o silêncio e a solidão e a tranquilidade desse momento em que a pessoa passeava pela noite de Presidente Prudente. Em alguns momentos você tem uma movimentação ou outra, mas é quase imperceptível, porque é como se a pessoa estivesse de longe observando, né, a cena, mas ele não participa da cena, ele não vai para a cena, ele só observa. São pessoas que não estão apropriadas a ele, não são para ele, na verdade. Uma calçada, um cano de água, uma solidão apenas, um silêncio da noite em preto e branco, da noite escura, da noite que se ilumina em apenas alguns poucos objetos. Esse é o meu silêncio da noite. Esse é o silêncio que acompanhou a cena. Esse é o silêncio que acompanhou a música. Aqui já é uma fotografia para além do sarau, mas você vê também que uma fotografia do silêncio pode ser aplicada a partir do uso do espaço negativo. É quando você percebe esse espaço mais em branco, sem muitos objetos, que encaminham o olhar para o objeto existente na foto, né? Essa mulher que está passando com guarda-chuva, ela é então observada depois do espectador ter um momento de solidão muito grande, um momento de tranquilidade, de silêncio muito grande na primeira etapa da foto, no lado esquerdo de quem está olhando à frente dela. Aqui um momento também de solidão na cidade de Presidente Prudente. Às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, você tem uma pessoa passando na rua, sozinha. É um morador de rua, ele está indo para algum lugar, ele está começando o dia dele, ou não começando, mas enfim, naquele momento mais específico assim.
Aquele momento em que a cidade ainda está calma, a cidade ainda está tranquila, alguns poucos carros passando. E ele vai. E por fim, para finalizar essa série, eu gosto muito dessa foto porque ela é uma foto feita numa aldeia na França, se não me engano, uma cidade morada chamada Saint-Paul-de-Vence, que é uma cidade extremamente turística. Vocês podem ver ao pé, ali na base da foto, muitas pessoas. Mas essa senhora que passa por essa viela compõe uma fotografia muito silenciosa, porque nesse caso, o que eu fiz foi aplicar uma das técnicas que eu já apresentei para vocês nas aulas anteriores, de que fotografar ruas movimentadas são muito bom, é muito bom quando a gente escapa da rua movimentada, quando a gente caminha 2 ou 3 quarteirões para trás. Nesse caso aqui, eu saí do movimento turístico e fui para o meio das vielas da cidade. E ali eu encontrei um silêncio muito grande. As pessoas que passavam por ali eram silenciosas, tranquilas, eram calmas. Elas viviam na sua amplitude, numa aldeia como essa, né? Uma aldeia quase medieval, mas viviam ali, na sua solidão, embora algumas quadras para frente houvesse esse burburinho todo dos turistas, né? Então é uma fotografia também que me remete muito à solidão, me traz muito essa questão da solidão em si, da foto silenciosa em si. Bem, e aí, fotografias vão sugerir, gente, e cabe ao espectador se envolver e fazer a sua própria interpretação dela. Porém, a gente consegue produzir uma foto de tranquilidade na rua se a gente pensar antes em um desses atributos, para buscar depois a cena, né? Então, uma fotografia calma é aquela fotografia que é quieta, é uma fotografia que foi calculada, é uma fotografia que tem uma frieza, né? A gente pode pensar no espiritual, a gente pode pensar em acolhimento e conforto, a gente pode pensar em tristeza. Então, assim, são situações, são sensações que pensamos antes, buscamos esses atributos na rua e depois vamos produzir a cena em cima dela, né? Então, é uma técnica, é um método que a gente usa, que os fotógrafos usam, para poder produzir uma foto qualquer. No caso da foto da tranquilidade, eu uso esses atributos, eu penso nesses adjetivos ou nesses substantivos para que eu possa desenvolver a minha fotografia, né? Para que eu possa compreender como que a minha fotografia consegue, na verdade, chegar nesse nível de tranquilidade ou de silêncio que eu estou buscando, né? Tem uma antologia de fotografia, né? Falo antologia, estou falando um conjunto, né, de imagens fotográficas que foi chamada de Hope Photographics, né? Ou seja, fotografia, a esperança, né, da fotografia ou fotografia de esperança, que oferece uma outra categoria do que uma fotografia de tranquilidade pode sugerir, né? Muitas dessas fotografias nesse livro são calmas, elas são comoventes, embora sim a esperança não seja exclusivamente calma, né? A gente sabe disso, mas muitas dessas imagens aqui que foram recolhidas nesse livro, que foi editado pela Alice Rose George e pelo Lee Marks, são fotografias calmas e ajudam a gente a ter uma referência. Olha só, Robert Adams, né? Olha que imagem tranquila, né? Que imagem calma, aquela imagem de uma casa tipicamente norte-americana. Isso é agora da década de 90, né? 1998. William Eggleston tem um trabalho de cor muito grande, muito legal, muito bem feito, né? Também, sabe? O que a gente está chamando a atenção? Um carro parado na rua, é uma fotografia calma, né? Uma fotografia do silêncio. Carros fazem barulho, parados não fazem nada.
E existe um livro também que é bem assim, tem uma uniformidade dentro da calma, do silêncio, que chama-se To Sleep, Perchance to Dream, né, do Fernando Ciana. E é bem interessante esse livro, porque o Ciana é um cara fascinado pela visão de figuras que são absorvidas pelo sono. E aí ele foi reunindo uma coleção de fotos, junto com citações do Shakespeare, né? E o livro, então, ele de certa maneira, ele é reconfortante, assim, ele vai enfatizando como que as fotografias calmas podem colaborar bem com o texto, né? Na verdade, fotografia calma acaba sendo sempre uma fotografia que te leva também a uma tranquilidade. Esse livro do Ferdinand Ciana é muito interessante porque ele fotografa, então, pessoas em estado de sono, né? E aí ele faz depois um jogo com citações de Shakespeare, que é bem interessante. Olha só, ele vai buscando na cidade pessoas com sono e dormindo, né? E usando todas as técnicas de linguagem fotográfica, enfim. Olha só. Onde ele encontra a gente dormindo, ele fotografa. Você está vendo que os projetos fotodocumentais podem ser de qualquer natureza, gente. Você tem toda uma liberdade para isso, né? E assim, o que eu percebo muito do Fernando Tiziana é o rigor com a linguagem fotográfica, a composição, né? Sempre muito bem feito. As fotografias de Sebastião Salgado também nos dão uma dimensão de tranquilidade, né, gente? Alguns livros dele, obviamente, né? Outros, por exemplo, Trabalhadores, Êxodo, né? São livros que possuem um movimento muito grande nas imagens, mas o que me chama a atenção aqui é o projeto Gênesis, que levou 8 anos para ficar pronto. Ele vai trazer cenas sem muito detalhes, assim, eles vão ser diretas, bem intensas, né? Na verdade, a gente consegue entender que o Sebastião Salgado, o que acontece é que ele traz para a gente um protesto bem mais silencioso, né? Da, de lugares ainda intocados no mundo, e ele faz isso com muita calma, com muita tranquilidade, ele faz isso em silêncio, né? Então as imagens do projeto Gênesis são imagens muito silenciosas também, mas é um silêncio, de novo, é aquele silêncio que vai gritar, né? Aquele silêncio que tem uma mensagem importante para ser trabalhada. Olha só. As fotografias que foram feitas no Ártico são fotografias muito poderosas, no sentido do silêncio, né? Eu, em alguns momentos, ouvindo essa foto, eu quase consigo compreender esse silêncio todo. Olha só. O cenário, né? Toda a paisagem também joga para isso. Joga para essa imagem de tranquilidade. Eu gosto muito dessa foto aqui. Acho ela sensacional. Eu acho que essa personagem fez uma pose muito interessante para a foto. Olha essa. Tá com uma resolução um pouco baixa aqui, mas dá para a gente ter uma dimensão assim de quanto uma fotografia pode ser silenciosa e forte ao mesmo tempo, né? Você vê que as imagens normalmente dos espaços mais gelados, né, são imagens mais silenciosamente poderosas. E você sabia que ruas podem também ser rurais, né? Se a gente está falando aqui de tranquilidade, as ruas e as estradas e ruas rurais são um prato muito cheio, né, para essa fotografia silenciosa. Eu como fotografo muito fazenda, fotografo vida rural, são nos momentos de muito silêncio que eu consigo produzir as melhores fotografias,
né? O silêncio não só compõe a minha foto, como também me inspira bastante. E são estradas sem casas, são calmas, são silenciosas. Comunidades rurais são normalmente focos importantes de silêncio, né? Se você mora numa cidade pequena, se você mora num distrito, aquele silêncio do meio da tarde, aquele silêncio em que se ouve praticamente a comunidade conversando, né? É um silêncio para ser fotografado. Eu me inspiro bastante nisso. Larry Campbell foi um fotógrafo, é um fotógrafo da Magnum, e ele fez um trabalho muito grande no Canadá e no México com uma comunidade uma comunidade rural cristã chamada Menonitas. As fotografias são muito poéticas dele, né? E evocam muito essa simplicidade, a quietude da vida dos menonitas, né? E você pode perceber assim que há um respeito do fotógrafo pela comunidade e ao mesmo tempo a necessidade dele apresentar como isso é poderoso, né? Em termos da fotografia do silêncio numa rua rural. Olha só. Esse garoto dormindo em cima do caminhão. Né? As pessoas caminhando para ir pro culto, né? Um grupo na frente, outro grupo vem atrás, mais em silêncio. E a gente tem um cara que nós já vimos numa aula anterior, que é o Nils Jorgensen. E ele traz também uma silenciosidade muito grande nas suas fotografias de rua, porque o trabalho em geral há menos pessoas, às vezes tem uma figura gráfica singular, tem um fundo ali mais acertado, né? Mas e ele busca sempre muito as cores mais singulares numa fotografia de rua. O amarelo sempre é muito presente, né? Na fotografia dele, o amarelo é mais calmo que o vermelho, mas de certa maneira o que ele costuma colocar são figuras humanas muito mais diminuídas em nome da grandeza da cidade, e isso traz um silêncio muito grande também. Olha aqui até faz parte, é um processo de alinhamento, mas é muito mais uma fotografia silenciosa. Muito bom. Esses detalhes que fazem uma fotografia ser uma fotografia com uma mensagem mais clara, né? Elas trazem para a gente uma inquietude, ao mesmo tempo que são altamente silenciosas. E o silêncio funciona melhor em cor ou preto e branco? Cores são mais sonoras, né? Muito mais. Mas o silêncio não é exclusivo do monocromático, não. Olha só. Essas fotos do Saul Leiter, que eu adoro, gosto muito, porque ele trabalha muito esse cotidiano. Ele faz um trabalho muito legal assim de cor na cidade. E que, de alguma maneira, acaba nos chamando a atenção, né? Ele vai reconhecer o silêncio nas cores. As cores são mais sonoras, mas o monocromático não é, então, uma exclusividade de silêncio. Bem cotidiano, bem rua, né? Fotografia de rua é essa essência. Um outro cara que a gente trabalha forte, né? Um exemplo muito robusto, a fotografia pode ser silenciosa e ao mesmo tempo gritante, é o conjunto de imagens que a gente tem do Don McCullin, no Líbano, na Irlanda do Norte, também no Vietnã. O Don McCullin é um renomado fotógrafo de guerra, cobriu zonas de guerra durante muitos anos, muitas décadas.
que ele buscava no trabalho era enfatizar um pouco da dignidade silenciosa das pessoas no meio da desumanidade e da loucura da guerra, né? Hoje, ele até procura algum tipo de consolo na paisagem rural onde ele mora, em Somerset, mas as fotografias dele são fotografias que, ao mesmo tempo que estão em zonas de conflito, são muito silenciosas, né? Isso é legal porque gera um contraste diferente, né? O silêncio dos explorados, o silêncio das pessoas que são discriminadas, daquelas que são mortas. Essa foto é muito boa dele, porque a gente tem ali uma força muito grande de um lado e uma outra força muito grande do outro, nesse momento de silêncio total, que antecede o conflito, que antecede a gritaria, que antecede o barulho. Olha, foto poderosa, né? Você consegue perceber o silêncio nessa foto? Você consegue perceber, você consegue se transportar para essa foto? É importante você fazer esse exercício, porque ela é uma foto muito dramática e ao mesmo tempo muito silenciosa. Tem um nome que é citado pelo David Gibson no livro Manual do Fotógrafo de Rua, que é a da Vivian Maier. É um bom exemplo de uma fotografia de quietude, que pode vir também de pessoas anônimas. A Vivian Maier era uma babá de criança que viveu em Chicago, e durante as saídas dela pela rua, ela fotografava bastante, e ela tinha uma câmera, né, que ela levava todas as vezes que ela levava as crianças para a rua, e aí ela ia fotografando. A Vivian Maier, a obra dela só foi descoberta depois da morte dela, em 2009. Mas você está vendo ela aí do lado, fotografando com uma câmera tipo Rolleiflex, né? Ela tem muitas fotos dela fotografando, mas são fotografias bem interessantes da quietude das ruas também, né? Olha só que potencial que ela tinha. Era uma babá, hein, gente? Uma fotógrafa totalmente anônima, que também fotografou muito o silêncio das ruas. Palhaço triste é muito silêncio, né? Um silêncio maior que esse. Olha ela aqui junto com uma das crianças que ela costumava fotografar. A tranquilidade dela é de uma ordem muito diferente, né? Tem uma dignidade bem silenciosa. As fotografias de rua, algumas a gente pode. São retratos, né? Ou até mesmo selfies dela. Não são exatamente tão calmas, mas ela fotografou ruas muito movimentadas. E assim, na abordagem do silêncio dela, né? Foi descoberta agora e a Vivian Maier está sendo, sim, bastante estudada. Na verdade, fotógrafos de rua perambulam, né? Eles entram e saem do movimento, vão para o silêncio. A gente entende que fotografias calmas, fotografias do silêncio na rua, são fotografias que precisam ser feitas também, até mesmo para a gente estabelecer um contraponto entre aquilo que a gente está vendo na cidade, aquele movimento frenético, né? Mas que a gente consegue tirar em algum momento algum silêncio daquilo, né? Alguma calma. Então é um tema muito legal para ser desenvolvido, um tema muito que exige muito do fotógrafo, exige um pensamento muito forte do fotógrafo e que efetivamente, se a gente consegue desenvolver algum projeto nesse sentido do silêncio, a gente tem então um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo a possibilidade de um desenvolvimento fotográfico muito alto, né? Fotografar o silêncio sempre é uma perspectiva interessante.
E onde eu encontro fotografias calmas na cidade, então? Né? Pergunta difícil, cara. Mas a fotografia do silêncio, ela normalmente nasce primeiro na mente do fotógrafo. Aliás, como toda fotografia, né? Então, o que a gente tem que pensar sempre é que é na intencionalidade do fotógrafo, é no pensamento do fotógrafo que se encontra a raiz, o nascimento de toda boa imagem fotográfica. Eu finalizo aqui com essa foto, que é uma foto de silêncio também, que é uma foto de fazenda, mas na verdade, para mim traz um silêncio muito grande. É o pós-trabalho, né? O vaqueiro que durante horas trabalhou num barulho frenético, né? De vacinação de gado, de marcação, de separação, né? De separar gado, aquilo tudo uma gritaria, o barulho dos animais batendo na balança, enfim, tudo aquilo é substituído por um momento único de silêncio, um momento em que ele vai se encontrar novamente, né? Então, nesse momento aí, ele está com ele mesmo. O fato dele estar com a cabeça para baixo, né? Dele estar pensativo, evoca o silêncio total da foto. Beleza, gente? Então é isso aí. Parte 4, fotografia documental de rua, o silêncio da cidade. É muito interessante. Próxima aula eu trago para vocês alguns subtemas desse silêncio para a gente poder desenvolver, tá? Valeu!